Virada, um 2-1 assinado pelo Arrascaeta, mas entrou num imbróglio gigante. Saiu o preparador Pablo Fernandes, demitido pelo clube. O Pedro não treinou ontem e o Sampaoli permaneceu. Agora, os desdobramentos com a nossa Tatiana Tavares. Ela que está ligadíssima, está por dentro do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Tati, bom dia para você. Estamos aqui esperando por respostas. O Rio de Janeiro continua lindo. Oi, Renata, muito bom dia para você, Chico, bom dia a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, é isso mesmo, depois de faltar o treino de ontem, Pedro se reapresentou hoje aqui no Ninho do Urubu, né? Ele chegou por volta das 9h30 da manhã, treinamento marcado para as 10 horas. Claro que a gente está naquela expectativa, né, de alguma informação de bastidores sobre esse reencontro entre Sampaoli e Pedro, né? O primeiro aí depois da agressão. Nós lembramos aqui que o Pedro levou um soco do preparador físico Pablo Fernandes na partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no fim de semana. Isso tudo porque o jogador teria se recusado a aquecer com os outros atletas, enquanto o Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Esse caso foi para a polícia, o Pablo Fernandes pediu demissão, não está mais por aqui, mas Sampaoli, esse sim, está mantido no cargo, né? E ontem, Renata, o Pedro justificou a ausência dele no treino só na parte da tarde. O jogador alegou que sentiu dores no rosto e também que não estava se sentindo confortável para vir até o CT. E olha, Renata, essa decisão do Pedro, ela não agradou os jogadores, né? Os atletas ficaram o tempo todo ao lado do atleta no momento da agressão, mas não gostaram nada dessa decisão do Pedro de faltar o treinamento. Bom, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também o diretor Bruno Spindel ontem se reuniram, né, com representantes do Pedro e também com o pai do jogador, aqui no centro de treinamento do clube. Logo depois, o Braz foi até a casa do Pedro conversar com o jogador pessoalmente e também com os familiares. E aí ficou definido que o Pedro iria voltar às atividades hoje, assim foi feito. O Pedro está nesse momento treinando aqui no Ninho do Urubu. O que não está definido ainda é o futuro do jogador. Isso porque ele quer mais oportunidades. A nossa equipe preparou uma reportagem, Renata, sobre essa disputa no ataque, principalmente entre Pedro e Gabigol. E os números são curiosos. Sob o comando de Sampaoli, né, foram 27 jogos e Pedro atuou 20 vezes. Vamos conferir. Quem não queria ter em seu time dois centroavantes do nível de Pedro e Gabigol? Quando Pedro chegou ao clube em 2020, era visto como a sombra de Gabriel, que tinha acabado de conquistar Brasileiro, Libertadores, entre outros títulos, como protagonista. Sombra? Ó, que sombra nada, sombra pros adversários. Pra mim não. Ele tá comigo? Jesus, Domi, Ceni, Renato Gaúcho e Paulo Souza tiveram dificuldades para escalar a dupla. Não consigo ver essa possibilidade em começo com os dois, mas eu tenho ainda 2-3 dias para pensar, para olhar, para ver se é possível. Foi Dorival Júnior que promoveu a titularidade de Pedro, principalmente porque Bruno Henrique tinha sofrido uma lesão no joelho, só que Gabriel passou a jogar mais recuado. Eu achava isso tudo muito estranho, até porque, isso eu falei logo que eu cheguei, eu falei, Gabriel, com quem você jogava no Santos comigo? Ele falou, com o Ricardo Oliveira. Eu falei, tá, e qual é a diferença do Ricardo pro Pedro? Eu sempre disse que, para mim, poderia jogar com certeza, Gabriel, Bruno, quem sairia? Não sei. Não sei quem sairia, mas os três poderiam jogar. Com Dorival Júnior, o camisa 9 encontrou sua melhor versão. Marcou 29 gols em 59 jogos em 2022. Campeão e melhor jogador da Libertadores. Artilheiro do torneio com 12 gols. O jogador também conquistou a Copa do Brasil. Pedro fechou o ano da melhor forma, com a convocação para a Copa do Mundo. Apesar do alto nível no ano passado, a chegada de Vitor Pereira nesta temporada mudou um pouco o sistema de jogo. O português passou a jogar com apenas um atacante. No primeiro duelo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, que o rubro-negro venceu por 2-0, Gabigol começou no banco e explicou o motivo. Eu acho que foi no penúltimo treino. Tive uma conversa com o Vitor, onde a gente esclareceu
um assunto que a gente tinha que esclarecer, que era sobre minha posição. Ano passado pude ajudar o time bastante numa posição diferente da minha, entre aspas ali, né? Então, e esse ano eu pedi para ele, a partir desse momento, para que eu possa voltar à minha posição de origem. E hoje o time saiu com o Pedro de centroavante. Quando eu entrei, a gente acabou mudando o esquema de novo, com 2 atacantes, como eu jogo, e pude ajudar a equipe a sair vencedor. Sob o comando de Sampaoli, Pedro atuou em 20 dos 27 jogos até aqui. Em 4 estava lesionado, sendo titular em 15 e entrando ao longo do jogo como reserva em apenas 5. O centroavante começou a perder espaço desde a vitória sobre o Grêmio por 3-0, no início de junho, pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente, no mesmo momento em que Bruno Henrique voltou a marcar depois da lesão. Dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gaby es un jugador que sale a jugar. Entonces son diferentes. Mas yo considero que Pedro tem mucha capacidad de cara al gol, muita. Uma comparação recente mostra que Pedro com Dorival Júnior foi 22 vezes titular, 10 vezes reserva. Com Vitor Pereira, 14 vezes titular e apenas uma vez saiu do banco. Já com Sampaoli, 15 vezes titular e 5 reserva. Com o argentino, Pedro não foi utilizado, apesar de estar disponível, em 3 oportunidades, 2 pela Copa do Brasil, contra Fluminense e Atlético Paranaense, e no último sábado, contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, jogo em que o atleta foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, por ter se recusado a aquecer com os outros companheiros, enquanto Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Depois de ter faltado o treino de ontem, Pedro se reapresentou hoje no Ninho do Urubu e vai conversar com o Sampaoli pela primeira vez após a agressão. O futuro do camisa 9 ainda está indefinido. Uma transferência para outro clube brasileiro parece improvável, já que o jogador entrou em campo 13 vezes pelo Brasileirão. Será que Pedro vai ter mais minutagem com o Sampaoli? E a relação conturbada vai ser resolvida? Pedro e Gabriel vão voltar a jogar juntos? Primeira coisa, Pedro fica no Flamengo, Chico, na sua opinião? Eu acho que fica até pelas circunstâncias. As perguntas que a Tati deixa na matéria, elas são procedentes, né? Ele vai jogar junto com o Gabigol, ele vai permanecer, como é que vai ficar o clima com o Sampaoli a partir de agora? São respostas que a gente vai ter na sequência. Mas exatamente pelo limite de jogos já superado no Brasileiro, ele não tem mercado aqui no Brasil e nenhum outro clube conseguiria fazer esse investimento agora. Fora, se pintar uma proposta, talvez pelo desgaste ele saia, mas eu acho que ele permanece sim. Bom, agora a gente fala do Fluminense também, que tem compromisso hoje pela Libertadores, diante do Argentinos Júnior. Tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, então vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, que inclusive tem a partida entre Olímpia e Flamengo, e no caso, nessa partida, o Pedro pode ser selecionado, né, para estar nessa partida ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque a informação que nós tivemos é que o Pedro seria multado no Flamengo. Agora cabe saber que multa seria essa. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda há informações, como nós vimos agora, recém, é de que o clima ainda está tenso ainda no Flamengo, mas vamos ver como que vai acontecer nos próximos dias. O importante é o seguinte, o Flamengo precisa fazer uma boa partida contra o Olímpia, partida que vai acontecer fora de casa, vai acontecer no Paraguai, em Assunção. E o Flamengo precisa vencer para poder ficar tranquilo, voltar tranquilo para a partida de volta, né? Estar bem tranquilo, com uma boa vantagem. Agora vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais novidades, notícias para vocês, nós vamos trazendo aqui e atualizando todas as informações do Flamengo para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.